sacerdote é o amor do coração de Jesus. Com esta frase eu quero abrir o nosso papo de fé, que pela primeira vez recebe um sacerdote. Ele é natural de Iretama, no Paraná. Aos 13 anos de idade entrou no seminário, aos 25 foi ordenado padre. Atualmente é vigário da paróquia São Benedito de Apucarana e assessor da liturgia e do canto pastoral na nossa diocese. O nosso entrevistado de hoje é o Padre Anderson Bento. Padre Anderson, muito bem-vindo, é uma alegria recebê-lo aqui no Papo de Fé. Eu que agradeço pelo convite, Padre Alexandro. Que bom poder partilhar um pouquinho da minha caminhada e daquilo que eu tenho feito na Diocese de Apucarana, à frente do canto litúrgico e também da liturgia. Que bom estar aqui com vocês. Nós que agradecemos. E quando nós apresentamos o senhor, dissemos que com 13 anos entrou no seminário. É claro que na casa, é claro que o ambiente familiar, acreditamos que deve ter sido um espaço privilegiado da vivência da fé. O que o senhor traz de mais remoto, o que de fato te traz um carinho lembrar da dimensão da vivência da fé na infância? Bom, eu venho de uma família, meus pais são bastante católicos e desde muito novo eles sempre fizeram o possível para que eu e meus irmãos estivéssemos sempre envolvidos nas atividades da igreja. Eu fui coroinha desde o meu período de criança, mas eu penso que uma das memórias religiosas mais antigas que eu tenho está relacionada às missões populares do ano 2000. Minha família, meu pai juntamente com a minha mãe foram missionários e eu como criança acompanhava eles nessas visitas missionárias, que a diocese propôs. E desde aquele período eu senti no meu coração um chamado de fazer algo a mais pela igreja. E pouco a pouco isso foi desenvolvendo, até que quando eu tive 13 anos, Deus suscitou no meu coração esse desejo de ser um sacerdote. Eu ingressei no seminário e lá eu permaneci por 12 anos até ter sido ordenado padre no ano passado. Muito bem, que maravilha. E nós queremos saber, padre, o que faz o assessor diocesano da liturgia e do canto pastoral? Bom, então no dia 8 de dezembro do ano passado, eu fui nomeado pelo nosso então bispo Dom Celso como assessor da liturgia e do canto pastoral. O serviço é bastante amplo e eu atuo em várias instâncias a nível de diocese, mas a nível de coordenação de assessoria de liturgia, a primeira grande incumbência que eu tenho é a elaboração do nosso subsídio litúrgico diocesano, que é o jornalzinho Pulsando, o Pulsandinho de Missa. Nesse jornal, então, ali está reunido o material para as missas dominicais, toda a liturgia, os cânticos, então toda a elaboração do folheto e, de certa forma, até mesmo a diagramação do folheto tem ficado por minha conta. É esse folheto que é enviado para as paróquias e é usado em todas as comunidades, pelo menos aquelas que aceitam fazer uso dessa proposta diocesana. Na coordenação do canto litúrgico, na assessoria do canto litúrgico, eu presto um serviço de auxiliar os coordenadores, que é o Marcos da Mata e a Cris, sua esposa, na condução desse trabalho a nível de diocese. Também como assessor da liturgia, por hora eu tenho procurado organizar as equipes de liturgia a nível decanal, fazendo uma equipe de coordenação diocesana e aos poucos a gente está estruturando isso a nível no nosso território diocesano. Pela ausência do bispo, como nós estamos em sé vacante, muita coisa elas ficam ainda em suspenso, Padre Alexandre? Mas possivelmente quando chegar o novo bispo, então fica a cargo do novo episcopo de Apucarana definir as linhas através das quais a liturgia vai se organizar. E daí dessa forma nós vamos tentar nos adequar à proposta do novo bispo na condução desse serviço a nível de diocese. Muito bem, padre. A liturgia ela é o centro da vida celebrativa da igreja e ela foi construída ao longo da história com seus gestos, seus símbolos, ritos e nós estamos na época em que vivemos tudo que foi decidido, acordado no Vaticano II. Quais foram as principais mudanças e o que representou o Vaticano II para a liturgia, para a vida litúrgica da igreja, padre? Bom, não é novidade para aqueles que estão envolvidos na igreja que o Vaticano II foi um grande evento a nível de igreja católica, a nível de mundo.
Alguns afirmam ter sido o Vaticano II o concílio mais importante da história. E para nós, de fato, ele tem uma importância ímpar. Por incrível que pareça, eu andei dando uma pesquisada, o Concílio Vaticano II é o primeiro concílio da história, é o único concílio que aprofunda de modo exaustivo a temática da teologia litúrgica. Apesar do Concílio de Trento, no século XVI, ter definido muitas coisas acerca da liturgia, e aqui não nos cabe diminuir a importância de Trento, o Concílio Vaticano II ele não só define novos ritos, ele não só purifica aquilo que a Igreja vinha cultivando há 2000 anos, mas ele aprofunda a teologia litúrgica, o significado dos ritos, o que se celebra e como de fato a Igreja deve celebrar para um diálogo produtivo com o mundo. Aliás, foi esse o objetivo principal do Concílio Vaticano II, proporcionar um novo diálogo da Igreja com todo mundo, com os homens, com todas as nações. E o primeiro documento aprovado pelo concílio foi o documento Sacrosanto Concilium. Foi aprovado no Natal em dezembro de 1963, ao final da primeira sessão do concílio. Veja, o Concílio Vaticano II tem como primeiro documento aprovado a Constituição Dogmática Sacrosanto Concilium. Nela nós temos a primazia da participação da Assembleia. O que o concílio traz como novidade a nível de liturgia é primeiramente que todos os homens e mulheres, todos os cristãos celebrem a liturgia. Os nossos avós, até mesmo os nossos pais, por vezes, eles têm condições de nos falar como que era a vivência deles na liturgia antes do concílio. E ouvindo esses testemunhos, nós conseguimos perceber que nem todos, por vezes, celebravam. Às vezes era o padre, a comunidade, ela assistia à missa ou simplesmente ouvia a missa. O Concílio Vaticano II, ele ressalta esta dimensão do aspecto litúrgico, da comunidade que não é ouvinte apenas, não é apenas uma comunidade que assiste de modo passivo, mas uma comunidade que participa, se envolve no mistério. E a Sacrosanto Concílio, ela evidencia qual mistério a comunidade participa. O mistério da paixão, morte e ressurreição do Senhor, que é o mistério pascal e é o que nós celebramos na liturgia da Igreja. Decorrente desta premissa de proporcionar uma participação de todos os cristãos na liturgia, não uma mera assistência passiva, então foi necessário alterar certos aspectos dos ritos litúrgicos, como por exemplo a língua. Até o Concílio Vaticano II, até 63, 64, a liturgia tinha como única língua própria o latim. O latim era a língua litúrgica. As demais línguas, que nós chamamos de línguas vernáculas, como o português, o espanhol, o alemão, o italiano, elas não eram tidas como línguas litúrgicas, apenas o latim. Dado a escassez de pessoas que conheciam o latim, então era um empecilho também na participação. Um outro elemento que se altera com a reforma do concílio é a própria participação da Assembleia Litúrgica. A missa sendo rezada na língua vernácula proporcionava um melhor entendimento e uma capacidade de que as pessoas se envolvessem ainda mais com aquilo que se estava celebrando, da forma como é hoje, inclusive. Dessa forma também se altera a disposição da Igreja. Até o Concílio Vaticano II, o altar ele era fixado na ábside da igreja, que para nós é o fundo do presbitério, e consequentemente o padre, juntamente com toda a assembleia, se voltava para o altar. E daí vem a expressão que nós falamos que o padre ficava de costa para o povo, né? Sendo que ele estava igual a todo mundo. Exatamente, né? É claro, a consequência para estar virado para o altar era ficar permanecer de costa para o povo, mas não era esse o objetivo do padre. Ele não queria ficar de costa para o povo, mas consequentemente todos de frente para o altar. Da mesma forma como permanece hoje, toda a Assembleia Litúrgica permanece voltada para o altar. Porém, agora o altar ele foi descolado da parede e ele fica um pouco mais recuado no presbitério. Porém, o padre, de frente para o altar, também tem uma nova dinâmica celebrativa de estar voltado para o povo. Dessa forma, se consolida um diálogo assim, com uma melhor disposição
entre a Assembleia, o padre e o próprio Deus que se faz presente no ato litúrgico. Mas essa mudança também, não porque o sentido teológico do espaço litúrgico antigo estava errado, porém para favorecer esse melhor diálogo da Assembleia celebrante com o próprio Deus. Também nós tivemos uma alteração, que é consequência dessa busca por uma melhor participação, também na música litúrgica, que até o Concílio Vaticano II existia a primazia da polifonia, que é um estilo musical, e também do canto gregoriano. A partir da Reforma, para favorecer uma participação, se buscou uma melhor enculturação dos cânticos litúrgicos através do ordo da missa, através do antifonário, a ponto de que se adaptasse toda essa carga da tradição católica, da música sacra, do canto litúrgico, voltado para que o povo pudesse, de fato, também participar. E dessa forma nós temos essa riqueza de repertório que nós conhecemos hoje e, inclusive, ainda hoje ainda há muita produção de canto litúrgico. Existem muitos outros aspectos, né? Nós poderíamos destacar também, Padre Alexandre, a riqueza ministerial que o Vaticano II trouxe para a liturgia. Isso se desdobra nos outros documentos, né, como a Gaudium et Spes e alguns outros documentos específicos do Vaticano II, mas o Vaticano II, a Sacrosanto Concílio, ela visa resgatar também os demais ministérios. O ministério do diácono, né, o primeiro grau do sacramento da ordem, que até aquele período havia ficado meio que esquecido, pelo menos na Igreja do Ocidente. Também o ministério dos demais leitores, ministério dos cantores, enfim, toda essa gama de ministérios que nós hoje temos em abundância nas nossas comunidades, tudo isso foi resgatado no Concílio Vaticano II. E eu gosto de enfatizar que não é o concílio que inventa esses ministérios. Nós estamos no ano do laicato e nós não podemos cair no erro de afirmar que o Concílio Vaticano II inventou o ministério leigo, Não, o concílio ele resgata algo que infelizmente ficou meio escondido na penumbra da história, porém a igreja, ela nasceu contando com o forte testemunho dos ministérios. Sempre. Esses dias nós celebramos São Lourenço, diácono, era o diácono que governava a igreja romana, né, para que a função dele era a administração. Os padres da igreja, que são os grandes santos até o século VII, VIII, para não dizer maioria, mas em sua grande parte, eles eram leigos. Não eram sacerdotes, chamados de padres porque defendem, mas não porque são sacerdotes. Chamados de padres porque são os pais da nossa fé. Eles conseguiram sentar e teorizar toda a fé bíblica, todo o conteúdo revelado ao longo da história e revelado por Jesus Cristo, todo o conteúdo anunciado pelos apóstolos, por isso são chamados de pais da fé. Daí vem padres da igreja. Agora, Santo Antão, São Pacômio, São Bento, eles não eram presbíteros, não eram sacerdotes, eles eram leigos, mas pais de toda uma tradição católica, toda uma tradição cristã. Então, os leigos têm espaço desde o início da igreja. A Virgem Maria, leiga. Exatamente, né? Os apóstolos. E a grande sacada do Concílio Vaticano II foi conseguir resgatar, à luz de textos patrísticos, o próprio papel do leigo na comunidade eclesial. Muito interessante isso. Então, padre, frente disso a gente observa que a questão da participação ativa dos fiéis na vida litúrgica, na vida celebrativa da igreja, é fazer, mas não só fazer, né? É celebrar acima de tudo, né? Porque às vezes a gente corre o risco de achar que participação ativa é fazer. Logo, se eu não estou fazendo, eu não estou tendo participação ativa. Não é bem por aí, não, né? Exatamente, Padre Alexandre. Existe uma riqueza de conteúdo acerca dessa dimensão da participação ativa, frutuosa, consciente, que o documento Sacrosanto Concílio apresenta para nós. Porém, participação ativa não é simplesmente fazer coisas, como você bem nos recordou, mas é nos envolvermos e nos deixar envolver pelo mistério. É a comunidade que, no seu silêncio, na sua capacidade de cantar, de expressar através do cântico a sua fé,
nos seus gestos, na sua oração, na escuta da palavra. É a comunidade que consegue, de fato, se envolver e vivenciar o mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus, que é o mistério pascal. A participação ativa, ela vai permear muitos aspectos da vivência cristã. E na missa, ela se dá em 3 momentos específicos. Primeiramente, nós participamos da missa em comunidade. Não tem como nós participarmos da liturgia, cada qual em sua casa. A missa pela televisão a gente assiste. Aquela que nós estamos presentes, nós participamos. Jesus reuniu uma comunidade. Os discípulos de Emaús se reuniram e, ao reunirem-se, o Senhor se fez caminhante com eles. E é promessa de Cristo, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu de fato estarei no meio deles. Portanto, a reunião da comunidade é sacramento de Cristo, tem uma força sacramental. E em comunidade nós celebramos, nós vivenciamos, nós experimentamos Jesus Cristo. O segundo ponto da nossa participação ativa se dá na escuta e na partilha da palavra. É o que nós chamamos na missa de liturgia eucarística. Quem disse que a Igreja Católica não é a Igreja da Palavra? Quem disse que católico não tem afinidade com a Bíblia? Metade da nossa missa é dedicada à escuta e à partilha da palavra. E na palavra, os fiéis fazem um encontro pleno com Jesus Cristo. Jesus está com a sua presença real na palavra, de modo que a palavra é igualmente um sacramento de Jesus Cristo. Jesus age, confere uma graça significativa através da sua palavra. E o terceiro modo como os fiéis participam, celebram, encontram o Senhor no culto litúrgico é através da Eucaristia. Sua presença real, o corpo e sangue de Cristo que nós comungamos e que atualiza o grande mistério da nossa fé, que eu já falei e torno a repetir, a paixão, a morte e a ressurreição do Senhor. Nesse sentido, padre, a gente observa que a missa não é uma formulazinha pronta, onde a gente vai repetindo, canta um pouquinho, senta um pouquinho, fica em pé um pouquinho, canta mais um pouquinho. Não é isto, né? É sempre, então, como o senhor nos recordava, este momento onde nós vamos atualizar o mistério de Cristo, né? Isso, exatamente. Eu escuto muito, eu acho que o senhor também, né, padre Alexandre? E muita gente fala, porque a missa é repetitiva, porque é sempre a mesma coisa, por isso que eu não vou, por isso que eu não participo, como se o rito fosse algo que engessasse, fosse algo que fizesse com que o valor do ato litúrgico, pouco a pouco, fosse sendo perdido. Porém, a palavra rito, ela tem como raiz etimológica, a mesma raiz da palavra rio, da palavra ritmo, é a mesma raiz, rito, rio, ritmo, ou seja, algo que conduz, né? O rio não é algo estático, mas é algo que flui, que dá leveza. Porém, o rio tem uma força que não dá para você bloquear um rio, né? Porém, o rio conduz. Se você conseguir fazer com que ele siga o seu curso, ele conduz. O ritmo, mesma coisa, é algo que conduz a dança, o ritmo conduz a música. É difícil cantar com alguém com um violão fora de ritmo, por exemplo, né? Para aqueles que dançam, é difícil dançar com alguém que também não tem ritmo, como por exemplo eu não tenho ritmo para dançar. O rito, da mesma forma, ele nos conduz. E se nós soubermos extrair do rito essa capacidade de nos conduzir como Assembleia Litúrgica, então o rito nos ajuda a rezar. Então o rito não é uma fórmula pronta, é uma estrutura que a nós foi dada por Deus. Aliás, é curioso, né? Essa estrutura da missa é uma estrutura tão antiga quanto a Sagrada Escritura. Lá em Êxodo, capítulo 24, se não me engano, a partir do versículo 4, nós temos a estrutura que Moisés usou para celebrar a aliança no Sinai. Ele desceu do Sinai e daí nós temos o que Moisés faz. Ele reúne o povo, ele proclama a palavra que Deus concedeu a ele, ou seja, o decálogo. A comunidade manifesta uma adesão a essa palavra, né? Está lá inclusive, o povo fala assim, tudo que nós ouvimos, nós vamos colocar em prática, a adesão da comunidade. Depois Moisés pede que se sacrifique novilhos e touros,
Então, há um sacrifício, é o quarto passo da celebração da primeira aliança, e por final todos comem e bebem num banquete de comunhão. Jesus veio celebrar a nova aliança. E é curioso que ele mantém esses 5 elementos, inclusive nessa ordem. Jesus reúne o povo. Eu vim resgatar e salvar o que estava perdido, eu vim reunir as ovelhas da casa de Israel, e reúne uma grande multidão, forma um novo povo de Deus, como nos afirma o Papa Bento XVI. Jesus proclama a palavra, o verbo divino se fez carne. A própria encarnação é a proclamação da palavra de Deus. E ao longo da sua vida ele sempre proclamava a boa nova do reino. A comunidade que ouvia Jesus manifestou sua adesão. Olha Pedro falando, a quem iremos, Senhor? Só tu tens palavra de vida. Então o próprio segmento dos apóstolos era uma adesão. Nós temos na nova aliança celebrada por Jesus um sacrifício. Tomou o pão, deu graças, deu aos discípulos, isso é meu corpo que será entregue por vós, isso é meu vinho, é meu sangue que será derramado por vós, um sacrifício. Mas não é um touro, não é um bezerro qualquer, não é um cordeiro qualquer, mas o sacrifício do Cordeiro de Deus. O Cristo que oferece o sacrifício e se faz sacrifício, ele se oferece. E por fim, na nova aliança, todos comeram e beberam. Nós temos isso também nos episódios da ceia, que nós temos em Lucas e alguns outros evangelhos, onde Jesus, tomai todos, é meu corpo, será entregue por vós, e eles comeram. Tomai todos e bebei, é meu sangue, e eles beberam. Então, há um banquete. A comunidade primitiva manteve, Padre Alexandre, a mesma estrutura, a mesma. No primeiro século já temos a estrutura da missa já está ali, né, como hoje. Exatamente. A mesma estrutura do Antigo Testamento, a mesma estrutura feita por Jesus, é a estrutura que a igreja primitiva utilizava para rezar e que nós, depois de 2000 anos de igreja, usamos da mesma estrutura, a mesma estrutura, que é reunião da comunidade, partilha da palavra, que nós chamamos de liturgia da palavra, adesão por parte da Assembleia, que nós fazemos através da profissão de fé, que é o creio, e da oração universal, ou oração dos fiéis, ou prece dos fiéis, o sacrifício que nós fazemos através da liturgia eucarística, o banquete que nós fazemos através da comunhão. Veja, o mesmo esquema utilizado por Moisés, por Jesus e conservado por nós ainda hoje. Ao longo de 2000 anos, muita coisa foi acrescentada a esse esquema e, consequentemente, foi sendo retirada. Essas coisas são passíveis de mudança, como, por exemplo, a língua, o espaço celebrativo, algumas questões concernentes aos ministérios, exterioridades. Porém, a estrutura do rito, essa estrutura ela vai permanecer até o dia que nosso Senhor Jesus Cristo resolver retornar e fazer novos céus e nova terra. Maravilha. Quão precioso, né, é esse conteúdo que hoje podemos ouvir. Tanto é que é mistério da nossa fé. Assim que termina ali a liturgia eucarística, né, a parte onde vamos fazer aquele diálogo, onde o padre, em nome da Assembleia, faz esse diálogo bonito com o Pai, ele aponta e diz: eis o mistério da fé. É o mistério onde nós aderimos, né, Padre? Não é o misterioso que se esconde, mas é aquele que se dá a revelar. Muito bonito isso, né? Muito bem, exatamente isso. Mistério. O mistério não é algo escondido, mas o mistério é aquilo que nós não conseguimos abarcar na sua totalidade. Porém, a bondade de Deus nos permite tocar o necessário para a nossa salvação. Né? Na participação do mistério, nós não pegamos tudo o que é Deus, mas pegamos uma porção suficiente para que a gente se salve. Todo o necessário para a nossa salvação. Maravilhoso. Nosso Deus é incrível, é maravilhoso e por isso devemos, com muita seriedade, né, com muito amor, participar da vida litúrgica da nossa igreja, né, Padre? Porque não depende pura e simplesmente de eu gostar do Padre, se eu não gostar do Padre. Não é isto o essencial, né? Exatamente. Não, nós não participamos por conveniências, né? Porque eu gosto do padre fulano, eu não gosto do padre ciclano. Por isso que a igreja tem um rito, né? E todos os padres devem seguir o rito estabelecido. Não sai da cabeça do padre, né? Exato. Até nós, pelas redes sociais, acompanhamos, agora foi em junho, a Assembleia dos Bispos. Em junho, na Assembleia dos Bispos, houve várias colocações, e numa delas, sobre liturgia, o bispo, que é o referencial da liturgia a nível de Brasil, ele falava uma coisa bem interessante, né? O padre Alexandre, não sei se você se recorda, dizia que a liturgia não é uma propriedade pessoal. Ninguém é dono da liturgia.
A liturgia é uma propriedade da igreja. E daí ele falava assim, que nós devemos evitar de fazermos criatividades selvagens com a liturgia, de modo que eu altero algo que não é meu e eu esvazio de sentido o rito. E olha, quanta criatividade selvagem a nível de liturgia nós temos por aí, né? Nas comunidades, igrejas. Não que haja maldade daqueles que alteram o rito de modo substancial. Talvez haja até uma boa intenção de tentar conseguir colocar o rito como algo mais atrativo. Porém, nós não temos autoridade para isso. Então, a nossa criatividade, ela sempre será dosada pela conferência dos bispos, por aquilo que os livros litúrgicos nos autorizam. O magistério que guarda todo esse tesouro da fé da igreja. Exatamente, isso mesmo. Muito bem, vimos quanta coisa bonita ainda nos é possível falar sobre a liturgia, mas fica aí, né, Padre, a possibilidade de uma segunda vinda, quem sabe falarmos mais sobre o espaço celebrativo, falarmos mais sobre algumas curiosidades acerca, por exemplo, dos ministérios. Tem muita coisa bonita a ser explorada, a ser conhecida, porque, né, Santo Agostinho vai dizer que a gente só consegue amar aquilo que conhece. Exato. Né? Então, à medida que a gente conhece, a gente ama, né? E que possamos, então, buscar conhecer cada vez mais a nossa igreja para poder amá-la cada vez mais. Padre, algo mais que o senhor gostaria de dizer, gostaria de, enfim, né, talvez colocar... O seu contato já está no Pulsandinho Litúrgico, mas alguém que quer dar alguma sugestão, tirar alguma dúvida? Isso, né, Padre Alexandre? Eu agradeço a oportunidade de estar aqui com você, neste programa, e mais uma vez me coloco à disposição para estar também presente naquilo que for necessário. O meu contato está no finalzinho do pulsandinho da missa, do pulsandinho litúrgico, né, o número do meu telefone, também o link do meu e-mail, o endereço do meu e-mail. E eu aceito sugestões. O pulsando é algo que ele é construído pouco a pouco. E da mesma forma que eu não sou um liturgista, eu necessito da ajuda da comunidade diocesana para não fazer o folheto que eu quero, mas fazer o folheto que o nosso povo precisa, para que as nossas comunidades que fazem uso desse subsídio litúrgico celebrem melhor. Então eu agradeço de coração já as sugestões que eu tenho recebido ao longo desses meses à frente da liturgia da Diocese, e eu peço que você que tenha algo para estar sendo partilhado conosco, alguma sugestão, alguma crítica construtiva, pode estar entrando em contato comigo e, se possível, eu vou readequando o nosso folheto para tornar ele cada vez melhor. Muito bem, Padre, para encerrar aqui a nossa entrevista, eu faço umas perguntinhas para o senhor responder aquilo que vem na cabeça assim primeiro, rapidinho. Um Papa que o senhor gostaria de ter conhecido ou de conhecer? Papa Bento XVI. Uma frase bíblica ou frase de santo que te inspira? Apacenta minhas ovelhas, está em João capítulo 21, versículo 15, e é o lema da minha ordenação presbiteral. Fé para mim é? Fé para mim é trabalhar pelo reino. Muito bem. Então você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, acione o sininho, compartilhe, mande esse vídeo para os seus contatos, pode deixar também nos comentários a sua sugestão, o que você quer saber, quem você quer que venha aqui bater um papo de fé conosco e nos ajude a fazer com que o canal da Diocese de Apucarana cresça cada vez mais aqui no YouTube. Deus te abençoe e até o próximo Papo de Fé.